vamos dar continuidade aos nossos debates mentais somáticos com a apresentação da autopesquisadora Vanessa Coelho. Hoje é o primeiro capítulo verbete da segunda parte do nosso livro, da parte 2, cujo tema é consciência manipulável ou consciências manipuláveis e manipuladoras, com o objetivo até de nós avaliarmos se isso é uma realidade nossa e em que lado nós estaríamos e como é que podemos aprender para superar essas dificuldades. Deixo o trabalho aí com vocês, com a colega, bom trabalho. Bom dia a todos. A temática da minha pesquisa, então, é a consciência competitiva, né? E eu vou fazer um apanhado aqui da conformática para a gente entender um pouquinho melhor. Na definologia, a consciência competitiva é a consciência intrafísica, consci, ou a consciência extrafísica, consciex, que rivaliza constantemente, manifestando postura imatura de comparar-se de forma consciente ou inconsciente com outras consciências, almejando sentir-se superior, vencedor diante do outro, nas mais diversas situações do cotidiano. A tematologia, então, esse tema é central nosográfico, né? Na sinonimologia, consciência combatente, consciência opositora, fileiras inimigas, parte adversa, partido contrário. Na antonimologia, consciência assistente, consciência auxiliar, consciência cooperadora, braço direito, coautor. Atributologia, predomínio das faculdades mentais, notadamente quanto ao autodiscernimento da busca por uma convivialidade sadia. Na megapensenologia, os 3 megapensenes trivocabulares, competição é autoafirmação, consciência competitiva desviacionista, competir não, cooperar. Depois nós temos a parte da anamnese, né, que eu coloco também alguns traços, algumas manifestações da parte somática, energossomática, psicossomática, da consciência que se manifesta de forma competitiva. Sinonimologia, fileiras inimigas. A gente imagina uma batalha, né? As fileiras inimigas é a parte contrária, né? Então é o rival. Na somatologia, o mise-en-scène. Isso eu conheço bem. O que é o mise-en-scène? É aquela consciência que cria um cenário, tem trejeitos. Quando ela chega no local, todo mundo já sabe que ela chegou, porque só a postura dela é uma atuação, digamos assim, né, teatralizada, para chamar a atenção. Megapensenologia, competição é autoafirmação. Sim. Por que eu coloquei esse megapensene? Porque a gente não precisa mais se autoafirmar, né? A gente tem que reconhecer, sim, os nossos trafores, mas não tem a necessidade de ficar mostrando o tempo todo, né? Autoafirmando eles. Se a gente tem essa necessidade é porque ainda não está bem entendido. Então seria um megapensene a não usar isso. Isso, é um megapensene. O outro eu entendi como algo a usar, competir, não cooperar. Por isso que eu fiquei na dúvida da situação. Os 2 enfoques, o enfoque cosmoético e anticosmoético, são utilizados nos megapensenes. Aquilo que eu não quero mais e aonde eu quero chegar, que são as minhas conquistas. Para que não aconteça da pessoa olhar só para um lado e não olhar exatamente para o outro, que é o seu viés que ela tem, que precisa superar. Então, normalmente, terão os 2 enfoques sempre, o cosmoético e o anticosmoético. E ainda complementando, eu coloquei essa questão da autoafirmação porque eu não reconhecia a competitividade como algo negativo, que fosse uma maneira de me autoafirmar em algum aspecto. Então, por isso que eu pontuei bem em cima do lance essa situação. Então, vamos a outra pergunta. Na anamnesologia, a parte da somatologia, na segunda linha ali, nós temos contraturas musculares
e rigidez somática. Onde tu coloca isso na consim competitiva? O que acontece com a consciência competitiva? Eu falo principalmente por mim, né? Eu vou segurando a dor somática, vou, em função de fazer uma exacerbação de exercícios ou até de tensões, a região aqui do pescoço e dos músculos vão ficando muito contraturadas, e quando estoura ali eu sei que eu estou segurando muito algumas coisas que eu não deveria segurar, né? Então, e a rigidez também, porque achar que o corpo aguenta tudo. Então vou me colocando em situações que eu não deveria me colocar, e o corpo vai ficando muito desgastado. Voltando ali para a megapenseneologia, consciência competitiva desviacionista. Sim. Por que eu coloquei desviacionista? Porque no momento que a gente opta por rivalizar, por competir, a gente está se perdendo da nossa ProEx, né? As consciências têm vários potenciais para desenvolver, e ela opta por uma coisa que não é positiva, que é nosográfica. Ela está perdendo energia com uma coisa que não é prioritária, né? Então ela está se desviando na ProEx. Novamente ali na mesologia, na psicossomatologia, a terceira linha, né? Onde é que a consciência competitiva se ressente? Ressentimentos. Quando ela não alcança o que ela acha que ela merecia, né? O que acontece? A pessoa está rivalizando e ela acredita que ela é a melhor e que ela vai conseguir. E no momento que ela não consegue, que tem alguém que consegue superá-la, aquela pessoa é meu inimigo, né? O que te levou a escrever esse verbete? Nossa, olha, o que me levou foi me enxergar um pouco melhor, porque eu não via que eu era uma pessoa competitiva. Eu sabia que eu tinha um viés, um traço muito bélico, mas eu ainda não sabia bem em que área o belicismo aflorava em mim, por que começava. E aí, conversando com a professora Sônia, ela me perguntou, mas você não acha que tem alguma coisa de competição? E eu comecei a analisar, e muitas pessoas já tinham me dito, e eu não levava em consideração. Eu achava que não, eu não. E aí eu comecei a pensar nisso e ver que realmente eu tinha, ainda tenho algumas coisas, mas era muito exacerbada a minha postura competitiva. Um boi para não entrar em uma briga e uma boiada para não sair dela. Pois é. Aqui no Rio Grande do Sul a gente escuta muito isso, né? O que acontece? A pessoa, ela até não é de briga, mas se colocarem ela numa briga, se ela também se colocar numa situação em que ela vai conflitar e vai brigar, ela vai até o final. Ela não quer no primeiro momento se incomodar, mas já que ela está ali, já aconteceu a situação, ela vai até o final e não abre mão de esperar até o final da situação. Isso acontece muito em processo, né? Em processo judicial, a gente vê muito. Tem pessoas que têm a oportunidade de fazer um acordo, de extinguir no primeiro momento, não. Já que tu me colocou aqui nessa situação do judiciário, agora eu vou até o fim, agora eu não abro mão. Como tu escreveu sobre competição, tu vê alguma coisa junto relacionada à competição com vingança em ti? Ou é só a competição que é se tu perder, tu saberia lidar? Ou... Não vejo como vingança. Até mais à frente, só para a gente exemplificar, na casuisticologia, o primeiro caso é o meu. Tá? Então me coloquei aqui como cobaia, e eu coloco que o meu tipo de competição seria competidora hors concours. Né? O que é o hors concours? É que ele, na verdade, está fora de competição. Ele é tão bom que ele não precisa se colocar para ser julgado. Então, é um sentimento de, não, eu sou a melhor, eu não preciso ser julgada por ninguém. E caso ocorra um julgamento que eu não concordo, não, essa pessoa está errada. Né? Então, não é uma vingança, é uma coisa natural.
considera sempre a competição como algo meio belicoso. Sim. Você não considera a possibilidade de uma competição ser positiva? Não considero. Embora a gente escute muito, né? Até no meio corporativo tem muito isso, a competição salutar dentro da empresa, né? Mas eu não concordo porque mesmo dentro, no ambiente profissional, a pessoa, até eu coloquei uma situação dessa relacionada ao profissional, né? Puxar o tapete. Dentro das instituições é estimulada essa competição que eles chamam de salutar, mas as pessoas começam a perder a noção de humanidade, que o outro colega é uma pessoa, tem os mesmos sentimentos, né, os problemas às vezes diferentes e as coisas positivas também, e começa só a visualizar o prêmio e vai passando por cima de todo mundo. Então eu não vejo competição como uma coisa saudável, mesmo quando dizem ser saudável. Essa competição, por isso que eu disse que ela poderia ser positiva, ela compete com outras experiências científicas do mesmo nível. Eu entendo, mas eu acho que ainda tem uma necessidade de chamar atenção, né? Porque essa competição, a gente pode desenvolver uma pesquisa científica séria sem almejar o prêmio, né? Até coloquei também lá na página... Na página 8, em profissionalismologia, o cientista almejando o prêmio Nobel. Tem muitas pessoas que elas desenvolvem projetos, pesquisas que são importantes, mas elas não estão tão interessadas no objeto da pesquisa. Elas querem aparecer, né, querem ser premiadas. Então, eu não vejo a competição como positiva. Eu gostaria de acrescentar algo. A diferença de parâmetros. Numa competição, eu estou me comparando com alguém, com outra pessoa e querendo vencer. Numa autossuperação evolutiva, eu estou me usando como parâmetro e procurando fazer o meu melhor. Então, nos parece que esse é o aspecto mais saudável. Então, por isso até utilizamos o termo autossuperação. Mas eu não quero ser melhor do que o outro, mais qualquer coisa do que o outro. E sim procurar me conhecer tanto para que eu possa me qualificar. Penso que isso é válido para qualquer modalidade de pesquisa, dentro da ciência, que foi o que o Senato acabou de trazer, ou não. Ou seja, quanto menos estiver entrando o meu ego naquela pesquisa, melhor será provavelmente o resultado e o alcance daquela pesquisa. Ainda nesse aspecto, no primeiro momento, eu pensava que a competição comigo mesma era uma coisa positiva. Depois, conversando mais e aprofundando a pesquisa, eu vi que nem comigo mesma a competição é salutar, porque eu vou começar a me exceder, né, de alguma maneira, somaticamente, como eu já faço, e não vou superar, na verdade, os meus trafares, né? Eu vou impor é muito agressivo. Quando você fala aqui em colocar como que a ismologia, né, você se diz uma pessoa competitiva, né? Então você não vê um certo antagonismo quando você diz dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela? Não seria melhor eu dou um boi para entrar numa briga e dou uma boiada maior ainda para continuar, né? Mas a expressão é essa, né? Dou boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Mas o que acontece? É o mascaramento. O competidor, ele não admite no primeiro momento que ele está rivalizando por rivalizar, para se sentir melhor, superior. No primeiro momento ele diz, não, eu não sou de briga, eu não sou de competição, mas se me chamarem para isso, eu não saio. Quando tu disseste competir contigo mesma. Quer que eu aprofunde mais? Isso. Não, porque
eu comecei a visualizar que a competição com o outro não é saudável. Mas eu, ao mesmo tempo, pensei, então é a mudança de lock que a gente fala, né? Do lock externo para o lock interno, competir comigo mesma. E eu observei e cheguei à conclusão que nem comigo mesma é saudável. Porque é uma agressão que eu vou fazer comigo. Né? Por exemplo, eu fiz um verbete. Agora eu quero fazer 100 verbetes. Sim, é positivo, mas eu também não posso colocar uma meta de 100 verbetes em 3 meses. É uma competição que vai me agredir. Né? Eu tenho que buscar superar os meus trafares, mas de modo que não me agrida. Então, é autossuperação e não competição. Vanessa, na página 1, a lista foi ao ar, perdeu lugar. Pode explicar melhor? Sim. Eu pensei nas relações profissionais. O que acontece? O colega sai de férias, o colega entra de licença saúde, e tem os outros em volta já almejando aquela posição. Então, tem gente que hoje em dia deixa de sair de férias para não perder a posição dentro da empresa privada. Então, foi nesse sentido que eu coloquei o perder... foi ao ar, perdeu o lugar, né? A pessoa sai 1 minuto daquela posição, já tem várias querendo, almejando chegar naquele posto, né? Na página 8, gostaria que tu explicasse para nós, autopesquisologia, a técnica do mas para fora. É uma técnica que não é fácil, mas é muito importante. A técnica do mas para fora, ela está no livro da autopesquisa, né, da professora Sônia, que a gente utiliza no laboratório Autopesquisaram. E o que consiste a técnica? A pessoa tem vários defeitos, mas ela tem um traço força. Então a gente tem que procurar olhar o traço força e não valorizar o traço farto. Só um complemento. Então, é uma técnica que é para favorecer aquele que está olhando para o outro. E também a convivialidade, né? A convivialidade fica mais sadia, a pessoa vai desenvolvendo um olhar mais fraterno e vai tendo uma criticidade mais cosmoética com o outro. Eu gostaria de dar uma sugestão aqui para nós debatermos na definologia. Você conclui colocando nas mais diversas situações do cotidiano. A sugestão é de acrescer contextos ou pelo menos dimensões, já que estamos falando aqui de consciência e consciex, para dar ideia que também os consciex têm a dificuldade da competição. Claro. Realmente faltou as dimensões, é muito importante. Mental somatologia. É o jejum intelectual. É o que eu estou tentando superar. O que acontece? O competidor é muito pragmático, né? Ele consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo, só que tem a dificuldade, eu também coloquei aqui na psicossomatologia, na somatologia. Não, na mental somatologia também, a psicomotricidade impedindo a intelectualidade. Então, como o competidor é tão proativo de fazer várias atividades, tem a dificuldade de sentar, se concentrar e desenvolver o trabalho intelectual, né? E daí fica um tempo muito grande sem conseguir colocar isso em prática. Aí é o jejum intelectual. Outra pergunta em relação ao jogo, né? Que o jogo é uma forma de competição e normalmente sempre alguém perde, né? É difícil entrar em conciliação de empate ou o empate não é aceito. Sim. Como tu vê isso? É muito competitivo e bélico também, né? Porque se a gente observar, por exemplo, o jogo de futebol, ataque e defesa, né? As posições do campo, o nome que se dá aos jogadores, né, das posições, é completamente... o armador é muito bélico.
E eu tinha dificuldade também de visualizar isso, porque eu era, posso dizer, torcedora fanática de um time aqui do Rio Grande do Sul, e com o tempo eu comecei a ver que não era saudável também isso. Ir para o estádio de futebol e também se contaminar com a energia de 60 mil pessoas. Na energossomatologia, tu fala tanto de energia intrusiva quanto esponja energética. Sim. Como é que isso acontece? Mas isso não é contraditório. Não. O que eu percebi também da minha parte? A minha energia, ela é tão intrusiva que eu acabo arrebanhando as consciências que acompanham os outros. Porque eu me coloco nessa posição. Não que eu chegue no local, eu sou a esponja e tudo vem até mim. Não. Eu faço um tsunami energético e pego tudo para mim. Então, justamente por ser intrusiva, é que eu sou esponja também. Pega de bom e de pior, é isso? Sim, pego tudo, né? Eu também achava que era contraditório. Até eu começar a estudar mais e ver que é justamente por ser intrusiva que eu carregava tudo. Eu vejo assim, que tem muita relação com o belicismo, o cérebro belicista aqui na somatologia, belicismo ideático, ele está muito par a par com as coisas dele. O meu primeiro tema, assim, que eu achava que eu deveria escrever era sobre o belicismo, mas o belicismo é muito amplo, né? A gente tem que ver qual é a raiz, o que origina o belicismo, e no meu caso é a competição que gera isso, né? Não poderia ser o militarismo, poderia ser alguma questão religiosa, mas no meu caso é a competição. Na página 3, síndromologia. A síndrome da Rosa Púrpura do Clóvis. Sim. Essa síndrome, ela foi apresentada no livro Homo Sapiens Pacíficos. Tá? E o que relata essa síndrome? A pessoa que vende uma imagem que não corresponde à realidade. Tá? Principalmente os artistas. Tanto o fã que vê a pessoa do artista como um deus, digamos assim, como o próprio artista que começa a distorcer o personagem da realidade. Então, essa síndrome ela se encaixa em vários aspectos. Colocasse assim nas casuísticas muitas coisas relacionadas com monarquia. Essas consciências que eu observei, elas tinham... Acho que só uma não tinha o traço monárquico. Só uma que eu convivi e que eu não visualizei traço monárquico. Mas muitas têm. Mas se a gente observar também, tem a questão da religião e também das guerras em si, né? As vidas de comando que você coloca. É que tanto comando religioso como comando monárquico. E comando de tropa mesmo, também. Né, de guerra. É um tema bastante complexo, porque competição, arrogância, ele estuda com energia, beligerância. É bem informativo o teu verbete nesse sentido. Faz a gente pensar. Eu estava aqui competidor e Picom, esse é relacionado contigo? Não, a minha casuística é a primeira. Só a primeira? As outras são consciências que eu observei, né? E são verídicas, né? Até essa competidora rosa púrpura aqui. Eu denominei de rosa púrpura porque justamente apresenta a síndrome da rosa púrpura. Vem de uma imagem que não corresponde à realidade. O que é a rosa púrpura? É uma criação, né? Não existe a rosa púrpura. É uma criação que foi vendida. A pessoa fala uma coisa, mas não faz aquilo que ensina para os outros. Pois é. Não tem teática, né?
Vanessa, na página 4, Sim. Nos casos ali, no caso 3 e no caso 4, tu coloca CCCI. O que seria? CCCI é a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional. Obrigada. Em sindromologia, a síndrome 5, ectopia afetiva. Sim. É a página Página 3. Bom, a ectopia afetiva é, digamos, um desvio da afetividade para uma área que não seria a correta, né? A pessoa tem afetividade, se relaciona afetivamente com, digamos, com o objeto, com o carro, né? Ela tem mais afeto pelo carro, por não sujar o carro, por não molhar o tapete do carro, do que pela companheira, né? Ou ela também se sente tão mais recebendo afeto, comprando desmedidamente, assim, compra compulsivamente e ali é o afeto que ela recebe, né? Não está desviado do real afeto que a gente busca, né? Aqui nessa mesma área, aqui no número 9, síndrome do PhD. É aquela pessoa que normalmente, não necessariamente ela é doutora, ela é PhD em alguma área, mas ela se sente PhD. E ela se sente além de PhD, ela se sente PhDeus, ela se sente acima, né, de todos, porque ela tem algum tipo de conhecimento, mesmo que esse conhecimento não tenha se dado na academia. Pode ocorrer do PhDeus não ter nenhuma formação, ser autodidata. Na página 3, novamente, em sindromologia, a síndrome da abstinência parafisiológica. Sim. A síndrome da abstinência parafisiológica é um verbete, né? E ele se refere à falta que a gente sente da nossa parafisiologia, da nossa paragenética, dos retroegos, né? Então, às vezes, a gente quer mudar uma postura, mas chega um determinado momento que para. E a gente, não, mas não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim ser competitor. Tem algum viés positivo e a gente dá uma estagnada. Essa é a síndrome da abstinência parafisiológica. Ela tem alguma coisa semelhante à síndrome da abstinência paratrosférica. Sim, é. Na argumentologia profilática, na divisão 5, você coloca uma listagem bem interessante ser avaliada, né, das modalidades de consciência competidora. Qual é a página? Na página 8, na divisão 5, argumentologia profilática. É a fase exatamente da profilaxia, das dificuldades antes encontradas. Eu gostaria de sugerir ou questionar se a autopesquisadora refletiu sobre a competição e a gênese da competição no sentido de ela é de ideias, ela é de energia, ela é de evolução. Eu já vi consciências competidas pela evolução. Ela é de paz, ela é de duplas. Sim, ou até de carinho. Às vezes as pessoas podem competir até para obter carinho. Eu coloquei algumas aqui e dentre elas eu coloquei a duplista, né? Que ela compete apenas no aspecto da dupla. Na verdade, ela está desperdiçando a dupla, né? Nem chegou a formar a dupla evolutiva. Mas tem a competição intelectual, grupocármica, de gênero, né? Que seria entre sim, masculino e feminino, ou entre só as mulheres, ou só entre os homens, né? Sim. Interpares eu coloquei mais no aspecto profissional. É interessante porque ela propicia um aprofundamento da modalidade ou da característica, né, daquela competição. Tem a somática, que é aquela pessoa que visa ter o melhor corpo e faz uma exacerbação também
dos exercícios físicos para alcançar isso. Ainda nesse item, caracteriologia, ali no segundo, a competidora coluna social. Não seria melhor colocar colunista social? Fica melhor mesmo. Então, aquele que está sempre almejando aparecer mais, né, na sociedade do que... Ainda no mesmo, na argumentologia profilática, se aborda a holomatrologia, a caracterologia e o profissionalismologia, né? 3 especialidades importantes aí para a profilaxia. Mas considerando ser um verbete, capítulo sobre competição, seria interessante colocar a pacifismologia? Sim. Ali, profissionalismologia, o 16. Profissional de tecnologia da informação sonegando informações a outros profissionais. Eu pensei em ti, não que tu faça isso. Não que tu faças isso, mas quando me veio essa ideia da TI, né, que é uma tecnologia tão de ponta e que vem sendo tão desenvolvida, mas eu noto também em alguns profissionais da TI que têm a dificuldade de passar, até de explicar o seu conhecimento para os outros profissionais, digamos, numa empresa. Ele vai, arruma o que tem que arrumar, mas ele não fala nada. É um mistério. O que tinha acontecido no computador? Ah, não, não fala. Então, ele não passa as informações, ele só nega. Nas técnicas aqui, tu tem várias técnicas, né? Essa identificação das 7, né? Autopesquisologia, identificação da raiz do temperamento. Sim. Tu chegaste lá? Olha, eu acredito que sim, né? Mas eu não está bem ainda definido para mim, porque eu penso que tem que ter mais pesquisas. Tem vários vieses, né? Para chegar na raiz do temperamento. A gente tem que a competição é mas tem mais coisas assim para aprofundar. Várias dessas técnicas seriam assim, em continuação. Quer dizer, isso, é porque o que eu notei, à medida que a gente vai fazendo, vai trabalhando um traço fardo, vão vindo outros, e aí a gente vai indo mais fundo no temperamento. Como no começo eu achava que era o belicismo, né? Mas aprofundei um pouquinho e vi que era competição. E agora eu pretendo continuar indo mais fundo, porque eu acho que vem mais coisa. Não posso dizer que eu cheguei já à raiz do temperamento. Como é que se trabalha com técnicas? Tu colocaste várias aqui. Agora eu vou trabalhar só com a autobiográfica, por exemplo. Tá. Essas técnicas elas foram propostas, né, no livro de autopesquisologia, que a gente trabalha no autopesquisário. Algumas a gente já até trabalhou, né, em aula. O que eu entendo? Eu particularmente não fiz essa autobiográfica, mas o que eu entendo, não estava na aula que foi trabalhada. O que eu entendo dela? Da gente fazer, escrever toda a nossa história, né, fazer a nossa autobiografia, para prestar atenção em alguns pontos que são recorrentes e a gente começar a entender por que são recorrentes e atualizar, né, Daí, dali um tempo, tu vai experimentar a técnica do autopensamento, por exemplo. Sim. Eu acho que todas essas técnicas, elas vão alavancar a superação do trafar da competição. Sim, acredito que sim. Mas eu digo que tem várias técnicas. Puxa, por onde que eu começo? Né? Assim, mais básica, por exemplo. Para mim, a mais básica, e acho que foi me dando uma suavizada na competição, foi a do mas para fora. Né? Porque eu comecei a ser uma pessoa um pouco mais paciente e ficar mais pacífica e reconhecer que o outro tem o direito de ter o trafar dele e não me incomodar. Né? Porque ele tem um trafor muito bom e que pode alavancar essa mudança de todos os trafares. Essa técnica do Mans-Trafor, ela de certa forma deriva de uma técnica que os amparadores são especialistas e nós estamos aprendendo, que é exatamente a da cariação extrafísica. Quando é feita a cariação extrafísica entre duas consciências altamente competitivas ou beligerantes,
O que os amparadores detectam e buscam na autobiografia, ou na holobiografia, melhor ainda, daquela consciência, é alguma coisa que você fez e conseguiu auxiliar o outro. Você foi benéfica àquela outra consciência, que agora as duas estão em guerra, e vice-versa. E ao fazer isso, as consciências mudam automaticamente o padrão de energia naquela hora, que deixa de ser competitivo por perceber que o outro lhe auxiliou em algumas serex e ao contrário também. E a partir daí chega, aí que me veio a ideia da técnica do Mastercom. Quer dizer, nós nos tornamos especialistas nas dificuldades dos outros. E temos dificuldade, às vezes, de perceber um traço forte, e certamente todos nós temos mais de um. Né? Então ela nos auxilia muito, porque tira aquela energia de ataque, de competição, ou de mais ou de menos, ela leva uma certa equitatividade. Mas eu gostaria de sugerir, você fez a pergunta, por onde começo, colega? Talvez a técnica da checagem da intencionalidade diária seja uma técnica inicial importante para todos nós. Porque eu checar a minha intenção diária, naquela hora, naquele momento, naquela consciência que eu me aproximo, vai tornando mais claro o Mater Pensene e depois chegar, né, na técnica que nós estamos ali conversando, que é para chegar lá na raiz do temperamento. Tem que tentar procurar descobrir qual é o Pensene que orienta todos os outros Pensenes. Né? Então essa checagem diária vai nos mostrando sinais, ou pelo menos os componentes do nosso Mater Pensene. E pode auxiliar depois para seguir adiante aí, né? Nós estamos brilhando. A técnica autobiográfica. Sim. A competição com quem? Não, na autopesquisologia, o que eu trago são técnicas que vão otimizar a superação da competição. Né? São técnicas homeostáticas, positivas, que vão auxiliar diretamente para alijar o trafar. Ele tanto é que consta na terapeuticologia, né? Que é a forma do tratamento que a gente dá a esse problema. Né? Talvez seja interessante vocês terem a clareza da metodologia. Nas partes iniciais, nós estamos enfocando no trafar, no traço fardo, nos traços faltantes, nas enfermidades, nas síndromes. Depois nós entramos nesse processo terapêutico e tudo que nos possa contribuir ou auxiliar para a superação exatamente das dificuldades anteriores, no caso que estamos abordando aqui, da competição. Ali na autopesquisiologia, a técnica da comunicação renovada, eu particularmente, né, me observo ao longo da minha vida assim, com uma dificuldade na minha comunicação, de que eu, né, às vezes tenho uma intenção e não consigo me expressar devidamente, e, enfim. Então me interessou essa técnica da comunicação renovada. Sim, mas a técnica, acho que tem um viés um pouquinho diferente disso que tu está trazendo. O que é passado nessa técnica é que a gente tem que procurar ter novos contatos, conversar novamente com consciências que a gente tem alguma dificuldade, né, a fim de atualizar a imagem. Então, digamos que tu tens dificuldade com determinada pessoa, toda vez que tu vai conversar com ela, ela reage do mesmo jeito. Mesmo assim, tu vai ter que te disponibilizar de não focar nesse aspecto que ela sempre te agride ou não te trata adequadamente, vai renovar o contato com ela, a conversa, né? E aí vai tentar tirar o melhor. Autorreeducaciologia. Qual é a página? Na mesma, essa 7. A questão do reavaliar referencial universalista. Número 7. O que tu viu assim que mudou de referências que tu tinha antes? Que nem tu falou, tu achava que uma competição contigo mesmo era saudável, né? Que outras referências tu reavaliou? Sim. Uma situação muito séria que eu tenho ainda um pouco, mas que eu tenho reavaliado, essa questão de universalismo e de não fazer acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Né? Então, um determinado grupo que eu me afinizo, eu convivo muito bem,
Agora, aquele grupo que eu tenho alguma dificuldade, eu me afasto, eu não recebo, nem cumprimento, né? Então, como que eu pretendo ser universalista fazendo acepção de pessoas? Não tem como. Então, o referencial universalista, ele é muito mais assistencial. E se a gente visa assistir os outros, a gente não pode fazer acepção de nenhum tipo, né? O 10, reconjugar pluralidade consciencial. Como é que é isso? O que eu vejo em reconjugar, né? Digamos que seria reconstruir, realocar, reorganizar consciências dos mais diversos tipos, né? Não tem distinção. Pessoas, como eu posso dizer, até consciências extraterrestres, né? Então, aceitar a diversidade, a pluralidade e recompor. Eu vejo que esse em todos aqui é reavaliar os próprios conceitos, né? Sim, em alguns casos sim, em outros eu vejo que seria de recomposição mesmo, de reconciliação. Rediagnosticar, rever, revisar. Isso implica um processo de autopesquisa contínua, sem parar, sem travar, porque para observar esses aspectos aqui, eles são remodelar. Reinventar todos os dias. Se reinventar todos os dias. É interessante. É interessante ter essa consciência de que a gente pode estar sempre mudando. Se vê, as pessoas até dizem, eu sou assim e está acabado e não vou mudar. Tem a síndrome de Gabriela, né? Nascer assim, crescer assim. Então a gente não pode ter isso como normal, né? A gente tem que sempre tentar reorganizar, reavaliar, reequilibrar. Como a Sônia falou, da checagem da intencionalidade diária, quer dizer, que tem que estar sempre procurando estar consciente e aplicando algo. O 19 ali é reprogramar metas diárias. Isso mesmo. Olha, a gente está numa nova programação, como é que uma qualificação. É a pré-intermissão, né? A gente está preparando o nosso próximo curso intermissivo. Nesse momento, a partir Sim, de a gente hoje. está se preparando para isso. É um processo inédito nesse sentido da gente. De ponta mesmo, né? Bem de ponta, realmente é. Eu estou assim, não digo assim, impressionada com o processo, de como a gente poderia, né, fazer, como a gente é inconsciente dentro dessas questões e que a gente pode se reanalisar uma nova versão, ou uma nova versão de mim mesma, algo assim, sempre possível, né? Assim como consciência. Sim, principalmente, às vezes a consciência tem um pouco mais de dificuldade ainda de aceitar quando um companheiro ou ex-companheiro de grupo está buscando isso. Não sei se companheiro. Digamos assim, a gente tem a nossa paracomitiva, né? Os nossos antigos companheiros, compassageiros. E quando a gente está buscando fazer essa readaptação, esse reequilíbrio, essa requalificação, às vezes eles não aceitam. Não, mas como? Isso era do nosso grupo. Fazem força para não deixar a pessoa seguir em frente. Mas é uma oportunidade também para eles. Se a gente tem a possibilidade de evoluir, eles também têm. Como foi falado aqui, depende muito da nossa lucidez. Nós temos que ter lucidez disso tudo. Eu acho que a lucidez, principalmente lucidez multidimensional, né, é prioritário para que a gente possa crescer e conseguir alcançar o curso pré. Pensar grande, né? Pensar grande. Não achar que isso é uma meta impossível. Não.
A gente está buscando, não que a gente consiga colocar tudo já em prática, mas a gente vai chegar lá. Se a gente, né, botar uma intencionalidade firme, a gente consegue. Ali, voltando na sindromologia, na última síndrome do superior, tu veria isso assim, superior em todos os sentidos? Ou algum viés, por exemplo, superioridade intelectual, alguma coisa assim? Acho que pode acontecer em todos os aspectos, né? Algumas pessoas são mais na questão intelectual, outra na questão até artística. Mas desportivo. Pro teu caso, assim, que tu colocou ela superior, tu te encaixaria em algum? É mais uma questão, assim, daí o próximo verbete que eu vou escrever da monarquia, né? Que mesmo que às vezes não tenha tanta intelectualidade, acho que tem, porque tem uma posição acima dos outros, então acho que é tudo melhor. Só fazer uma colocação em relação à questão da paracomitiva. Tem relação com o teu verbete, mas tem relação com muitos trabalhos que nós estamos fazendo aí na questão parapsíquica e dos processos energéticos aí de urbanização. Estava pensando aqui na questão do traço feudal, né? O feudalismo, na realidade, ele antecedeu a monarquia, né? A sociedade ainda tinha uma organização nos burgos, né? Lá por volta do ano 500, antes da Era Comum, né? Não tinha essa organização ainda em forma de absolutista, reinado, etc. Era uma espécie de poder que era, não que a monarquia também não tenha chegado ao poder pela força e pela questão financeira, mas o burgo era um processo de quem chegava primeiro, né? Constituía aquelas pequenas vilas e tal, e são consegues muito antigas, né? Então fica até uma sugestão de começar a pensar numa síndrome do feudalismo, né? E de traços relacionados com o feudalismo que são um pouquinho anteriores da monarquia. Na página 6, no item 26, eu que seria interessante debater ou expandir mais um pouco o grupo, esse paradoxo da hipercriticidade à crítica. Sim. Foi bem nesse aspecto que a técnica do Mastrafor me auxiliou, né, diretamente. O que é a hipercriticidade à crítica? A pessoa é super, mega, ultra crítica com os outros, né? Tá sempre vendo o trafar dos outros, mas consigo mesma ela não vê nenhum problema. Ela só vê trafor. Tá tudo certo, é o outro que tá devendo, eu tô fazendo o meu máximo, mas não é bem assim. Então a gente tem que inverter, né? Ter uma criticidade, uma autocriticidade aguçada e ter uma criticidade mais cosmoética, mais de acordo com a realidade dos outros. Eu gostaria de sugerir aqui na página 8, para nós debatermos um pouco os itens, 7 itens, relativos à autovigilanciologia. Sim. Bom, o primeiro, que é o aparecer menos, né? A menos ostentação energética e mais assistência no anonimato. O que eu já noto diferença e espero que vocês também notem alguma diferença, que a questão do mise-en-scène, né, e dos paracenários também, dos cenários extrafísicos. Quando eu chegava em determinado local, parece que já estava tudo montado, a minha energia ia antes e já tinha uma ostentação. Eu até fazia algum tipo de assistência, mas eu ainda precisava aparecer, né? E não é uma assistência qualificada, né, esse tipo de assistência. Então eu estou buscando aparecer menos, né, para fazer uma assistência de forma cosmoética. Eu vejo assim, com energia intrusiva, como é que fica o aparecer menos? Eu acho que também estou um pouco mais comedida, né? A energia não é mais tão intrusiva como era.
Mas essa questão do aparecer menos, eu acho que é mais o aspecto realmente dos paracenários, que era muito ostensivo. Antes de chegar já tinha todo assim, o tapete vermelho aberto para que eu chegasse. E como é que tu fez para conseguir diminuir isso? Olha, me pesquisando. Na verdade não foi assim, quero parar. Eu só observei que não havia necessidade, fui entendendo o porquê que isso acontecia. Então isso era algo que tu fazia conscientemente antes? Inconscientemente. E que a paracomitiva também ajudava. Então eu fui ficando um pouco mais atenta, sentindo, mapeando as sinaléticas e vendo as companhias extrafísicas que eu tinha. E fui cortando isso com autopesquisa. E não sentindo, foi natural não sentir mais vontade de aparecer. Até na vestimenta, fui ficando, aparecendo menos mesmo, não sentindo mais vontade de me produzir tanto. E no item 7 ali, prudência, comedimento, modéstia. Sim. Ainda nessa linha, né? Eu e as consciências competitivas têm uma tendência a não ser nem um pouco comedidas e modestas, né? Então, tem que ter uma vigilância contínua, assim, diuturna, para que essa prudência continue, porque é muito fácil da gente recair, digamos assim, né? E tem alguma situação, assim, que tu vê que é mais corriqueira, que te pega fazendo isso, assim, que tu sabe que tem que mudar, mas ainda continua fazendo, assim? É a postura física, a postura somática, que está sendo mais difícil para mim, ainda não consegui mudar completamente. E o que tu acha que seria a tua postura ideal, então? Menos altiva, menos o soma empedernido, né, que a gente chama, aquela postura, cheguei, né? Mesmo não utilizando roupas que chamem atenção, o próprio corpo faz isso. Então, ficar vigilante para não reproduzir posturas automiméticas, né? Continuando ali na autocriticidade, acurada, contínua, cosmoética. E sem transferências. Sem transferências. Sem transferências energéticas ou sem transferência de problema? Seria aquela questão do espelhamento, né? A gente vê a consciência, vê o trafar, mas como eu coloquei ali no primeiro caso, que sou eu fiz um relato na casuisticologia. Tenho dificuldade de conviver com pessoas que gostam de aparecer ou que sejam autoritárias, as quais desenvolvem trabalhos onde não ocorre a prática do que falam. Era o espelho, né? Eu era assim, eu gostava de aparecer. Então, quando tinha alguma pessoa, uma consciência que aparecia mais, eu me defrontava com o espelho e não gostava do que via, né? Então, essa é a transferência, não transferir um trafar pessoal para uma pessoa que a gente convive, ou até uma consciex, né? Às vezes a gente pensa, essa consciex está me incomodando, está aqui só me deixando mal, mas se ela está junto é porque a gente tem alguma afinidade. Tem certas circunstâncias que você aparece sem querer. A sua profissão, por exemplo. Você trabalha no júri ou não? Não, no júri não. Isso é diferente. E no júri você aparece. Sim, e o júri é muito teatral, né? Normalmente os advogados que fazem o júri, eles são teatralizados o tempo todo, até fora do júri. Buscam aparecer na mídia, sempre querendo ter algum espaço que se mostre, que apareça. E é muito exacerbada a manifestação, né? O psicossoma é muito utilizado. A centrifugação do ego, não seria a centralização?
Não, a centrifugação do ego seria no sentido da diluição, né? De deixar ele mais enfraquecido, né? De não valorizar tanto o egão, de ir diminuindo. E a coleira do ego? Sim. Seria a amarra, né? A pessoa está muito presa ainda às questões egóicas. O ego impedindo a evolução, né? A coleira, né? Ela está prendendo para que a pessoa não evolua. E por último, a síndrome do príncipe tirano. Sim, essa síndrome é muito visualizada. Tem muitos casos de consins que tiveram vidas monárquicas e também competitivas, né? Então, o príncipe tirano é aquele que ele manda, as pessoas que não obedecem, ele tiraniza, né? Ele acha que não merece nada menos do que aquilo que ele pede, mesmo que a pessoa não tenha condições de dar. Então, aí ela retalha. Aí tem o aspecto da vingança mesmo, que a Raquel até perguntou, né? Ainda ali na sindromologia, tá? O número 14, Síndrome do Salvador da Pátria. Como é que tu coloca o Salvador da Pátria na competição? Ele tem muito de religioso aí. Sim, mas o competidor, ele se acha tão bom que ele vai tomar a frente e ele vai resolver, né? Assim, um trabalho profissional, por exemplo, tem dificuldade de trabalhar em grupo, prefere trabalhar individualmente porque o trabalho dele vai ser tão superior, né? Ele vai salvar a pátria de toda a empresa, ele vai levar a empresa nas costas, ele leva todo mundo nas costas. Então é nesse sentido que eu coloquei o Salvador da Pátria. O item 28 do Verbetologia, paradoxo da esperteza. Sim. Esse verbete é muito interessante porque eu estava em Foz quando ele foi apresentado e eu me identifiquei muito, né, com essa cultura, principalmente brasileira, né, do jeitinho de tirar vantagem em cima do outro. E o competidor tem essa tendência de tirar vantagem, né? Se ele percebe, por exemplo, um corredor, digamos, ele vê que o adversário dele não está numa condição tão apropriada, então ele vai buscar competir com esse que não está no mesmo patamar que ele, né? É assim, esse jeitinho, né? Essa questão de tirar vantagem sempre em cima do outro. Na verbetologia, ali no item 39, eu gostaria de ressaltar o vice-líder, né? No primeiro momento, quando eu vi esse verbete, me causou uma estranheza, né? Mas qual é a vantagem de ser o vice-líder? O vice-líder é o perdedor, né? Imagina o vice-campeão, a medalha de prata, a gente não vê com bons olhos. Mas o vice-líder, normalmente, é aquele que é o assessor, que é o braço direito, que está auxiliando e não está aparecendo tanto. Mas ele pode estar na condição de infiltrado, né, cosmoético. Então, eu achei muito interessante sair da posição do líder, do vencedor, para o vice-líder e até fazendo um trabalho assistencial superior. A página 8, a argumentologia profilática, e tem caracterologia 12, a competidora menos valida. Sim. Esse tipo de competidor, eu vi um caso só. O que acontece? Ele busca competir para sempre estar devendo, para estar se sentindo menos, assim. Eu não consigo, digamos, um trabalho energético parapsíquico. Ela vai conversar com a pessoa que apresentou mais fenômenos, ela vai dizer, não, mas eu não consigo alcançar esse patamar. E aí ela vai ficar se colocando para baixo, rivalizando, mas se colocando sempre para baixo. Foi um caso, uma casuística, só uma que eu consegui visualizar assim, na minha pesquisa. Mas certamente existem várias nessa condição. Vanessa, ali na página 6,
ainda voltando no vice-líder, tu colocasse que ele auxilia, mas ele não aparece como líder, né? Sim. Mas pode ter alguma outra coisa atrás disso, porque ele está ajudando, mas não está tão compromissado como o líder, porque qualquer coisa que vai acontecer vem para o líder, o que está liderando alguma coisa. Eu não vejo assim, Vera. Eu acho que ele pode ter, às vezes, até mais responsabilidade, só que ele está se colocando numa posição de retaguarda, né, para auxiliar de maneira que não apareça tanto. Né? Ele pode ser a pessoa que faz até o trabalho e o outro assina. Ele é o assessor. Né? Ele está de vice-líder de uma equipe, mas o profissional que é o líder não desenvolve, na verdade, tudo. Se não fosse o trabalho do vice-líder, não teria uma composição perfeita. Mas se a pessoa estiver assim, sempre nessa posição, ela está fugindo. É que no meu caso eu trouxe não, mas isso. Eu estou vendo em geral, assim. Sim. Porque eu acho no meu caso. Sim, mas na sociedade tem uma valorização muito grande da liderança, né? O líder que faz, o líder não faz nada se ele não tiver uma equipe, se ele não motivar a equipe. E por vezes o vice-líder sabe motivar mais e fazer com que as pessoas venham junto do que o líder, né? Eu acho que sempre estar na condição de vice-líder também pode ser, sim, um desvio. Não querer aparecer e não assumir responsabilidades. Mas nesse caso do verbete que eu quis trazer é o positivo. Esse vice-líder às vezes pode ser uma secretária, né? Não, o vice-líder é um nome apenas, mas na realidade quem é o vice-líder pode ser uma secretária. Sim, né? sim. Eu vejo isso porque eu sou secretária e muitas vezes quem executa sou eu. E tem toda essa questão aí que tu falou. Claro. De liderança também. O papel do assessor a gente vê, né? O assessor, normalmente, ele faz todo o trabalho. Aí vem um profissional que tem um título a mais que ele assina, né? Mas quem está coordenando tudo e desenvolvendo todo o projeto, o trabalho, a sentença, por vezes, é o assessor. O juiz vai e assina. Essa competidor rosa púrpura. A rosa púrpura é aquela que vende uma imagem e não condiz com a realidade dela. Né? É uma criação. A rosa púrpura foi uma criação, né? É uma situação que não existe, essa rosa púrpura. É mais de vender uma imagem que não é a verdadeira, que não condiz com a realidade dela. Né? Então ela pode estar aqui dando uma palestra, dizendo que está se pesquisando, que está evoluindo, escrevendo um livro, artigo, sobre assuntos que ela não aprofundou, que ela não pesquisou, mas que ela diz que ela está tranquila, que ela sabe conviver bem com todo mundo, e na verdade não é bem assim. Na página 6, na verbetologia, o item 35, síndrome do hiperconsumismo. Qual é a relação que tu fez da síndrome do hiperconsumismo com a questão da competitividade? Sim. Que a síndrome do hiperconsumismo, né? A pessoa normalmente que tem algum tipo de ectopia afetiva, ela vai se atirar no consumismo para suprir essa carência, né? Então, o competidor, no momento que ele se sente frustrado com alguma situação que ele não conseguiu ser o vencedor, ele pode partir para esse lado. Aqui na página 6, número 29, Petologia. Pato Pensene. Sim. O pato pensene é o pensenizar mal do outro, né? A gente tá, ou até de si mesmo. Às vezes a gente consegue pato pensenizar sobre a gente mesmo, né? O que eu quis colocar aqui? Que o competidor, a pessoa que vai iniciar uma competição, ela vai rivalizar, ela vai ver o outro
ou como menos, na maioria das vezes, ela vai pensar mal, né? Aquela pessoa não é do meu patamar, aquela pessoa está abaixo do meu potencial. Ou vai pensar mal dela, vai pensar que ela não está de acordo com a média. Então é nesse sentido o pato pensere dentro da competição. Traforologia. Convergência, é a página 5, item 6. O trafor, convergência. Sim. É mais ou menos aquilo que a professora Sônia estava comentando, de união de esforços para o mesmo fim, né? Então, ao invés de rivalizar, de buscar concorrer com o outro, eu vou buscar um ponto de contato, de convergência, para chegarmos no melhor para todos. É isso. Eu estava olhando na página 2, trafologia, os trafais, e achei aqui interessante a falta de veracidade, que é o último ali do 20. Os outros eu entendo, mas esse aí ficou assim. Dentro da competição, né? É. O que acontece? Até quando a gente estava conversando, eu dei um exemplo agora há pouco. Eu não sei determinado significado da palavra. Eu desconheço. Mas eu sou tão boa que eu não posso demonstrar para os outros que eu não sei o que quer dizer aquela palavra. Então eu vou mascarar, né? Eu vou agir de maneira que não corresponda com a realidade, com a minha realidade, só para aparentar ser superior. Desses aqui, qual é o que está mais difícil? No meu caso. São vários. Tem um favorito? Eu acho que é a conflitividade. Conflitividade? É. Aonde? Falta de cor. Na trafarologia. Tu fala no trafal. Tá. Trafais. Várias faltas. Autocrítica. No trafal é autocrítica. No momento que eu tiver uma autocrítica de acordo com a minha realidade, eu vou com certeza ser menos crítica também com os outros, porque afinal de contas eu tenho vários trafares, né? Só que eu mudo o loque, eu fico olhando só o trafar do outro. Então, no momento que eu desenvolver uma autocrítica sadia, a convivialidade também vai melhorar. E a conflitividade vai cair muito, né? Conflito com os outros e interno também. Essa autocrítica, ela já está em desenvolvimento, na verdade, porque se tu te desse conta de que no processo... Não, ela está em desenvolvimento, com certeza, mas ainda não está no meu melhor. Ainda me pego pensando mais mal do outro do que de mim mesmo. Eu estou começando a lucidez. Como é que foi a construção do teu verbete, na medida em que tu tinhas pouco tempo em função de tu ter escolhido ser a primeira do grupo nosso de autopesquisa, tu escolhesse ser a primeira. Sim. Então, no momento da escolha, tu sabias que tu tinha pouco tempo. Então, como é que ficou essa relação tua de autopesquisa, da questão competitiva e a construção do verbete? Você que fizesse uma... Eu não escolhi ser a primeira por competição. Eu escolhi ser a primeira para eu, digamos, me condicionar a escrever. Porque se eu postergasse a data, ia ser muito mais difícil. Então eu tinha noção que eu precisava aprofundar esse tema, né, essa autopesquisa, só que até eu definir a data, eu não tinha escrito muita coisa. Então no momento que eu me posicionei de não, eu vou ser a primeira, as coisas começaram
a fluir. Mas essa questão de tu, vamos dizer, saber esse perfil teu, né, de vamos dizer, produzir mais no momento que tu tem um prazo, de certa maneira também não é um viés competitivo teu contigo mesmo? Eu tenho a ciência que eu preciso sair desse condicionamento. Né? Não é positivo, eu chego a ter problemas físicos em função disso, porque é uma espécie de desorganização, né? Mas nesse primeiro momento eu precisava para já formar mais o holopensene também da escrita na minha casa, de assentar mais as coisas. Então nesse primeiro eu senti que eu precisava. Se eu não fizesse essa força, foi uma força mesmo, eu não ia sair. Então a partir de agora tu vai tentar trabalhar essa questão. Eu pretendo não fazer mais assim, né? Mas teve que começar assim. Certo. Né? Aquela questão do jejum intelectual, né? Se eu não forçasse, não ia. É a dificuldade de sentar para escrever mesmo. Então, com o prazo, eu me coloquei na obrigação, digamos. Obrigado. Para farologia, o altanaria, 2, na página 2. Sim. A altanaria é aquela consciência que tem a necessidade ainda de aparecer, né? É isso mesmo, né? A altivez, a necessidade de ser reconhecida. E também no mesmo ali, só que daí no caso o 26, a promiscuidade, eu ia perguntar se não seria alguma coisa mais a ver com sedução ou é também usado artifício para competir ou para ganhar uma vantagem? Né? Sim, tem vários aspectos, né? A promiscuidade pode ser isso, né? De o político, digamos. O político é uma pessoa promíscua nas relações não só afetivo-sexual, né? Sim. Tem uma tendência também de nas relações afetivas sexuais ser assim, mas ele cria várias redes, né? Ele promete alguma coisa para outra para o outro, não cumpre com ninguém, né? Então ele tem relações promíscuas. Até dentro da competitividade também tem essas alianças para ascender ao poder. A gente vai fazendo alianças que não são produtivas e... Só com o objetivo vantagem, no caso. Sim, mas também pode ser a questão da sexualidade. Sim. Vou perguntar de novo, então. No 32, né, que tu falou antes, o síndrome do tirano. E no aspecto, assim, a tirania em si. Sim. A tirania eu visualizo muito quando um prestador de serviço não faz de acordo com o que eu acho que ele deve fazer, que é o mínimo aceitável, né? Então eu ainda faço força para não pensar isso, mas me pego muitas vezes aquela coisa, fez que nem a cara dela, né? Isso é tiranizar. Isso acontece ainda. É o mais de sutil, pensar. Assim, né? Mas eu já acho bem forte esse. Acho que é uma tirania e eu observo às vezes que a gente está classificando, a gente está criticando o outro, né? A gente está olhando para dentro também. Mas também é uma observação que acho que a gente observa que o outro não estava ali presente fazendo realmente aquilo que era a obrigação dele, né? Talvez a gente, sem querer, a gente vai observar essas coisas. Claro, de repente não chegar a agredir o outro, mas eu acho que não tem como a gente não observar essas coisas, né? Porque, claro, a gente pode também observar no outro aquilo e tentar ver o que em nós a gente não está fazendo de corpo presente, né? De tá, sei lá, fazendo um almoço, ou tá limpando a casa, tá realmente limpando a tua casa, tá realmente fazendo um almoço com aquele cuidado, né? Talvez a gente teria que levar para esse caminho. Eu penso que é diferente a tirania da observação, né? A gente pode sim e deve ver
a falha do outro, mas de maneira cosmoética. Olha, ela foi contratada para fazer determinado trabalho e ela não fez, né, o que estava proposto. Então, conversar, ver o que aconteceu, mas não chegar derrubando o outro, né? Como que tu não fez? É o mínimo, tu só faz isso a vida toda e tu agora não consegue. Então, é isso que é tiranizar. Exacerbar a observação. Observar a gente precisa mesmo, né? Se auto-observar e observar os outros para também evoluir com o exemplo dos outros. Que é peremptoriedade. Sim. Peremptoriedade. Até no começo eu conversava com a Marta, eu ainda ficava em dúvida, porque no direito ela tem um significado, essa palavra tem um significado, e com relação a consim, tem outro, as consciências tem outro. O que eu vejo dentro da competição, a peremptoriedade? É a consciência que ela quer do jeito dela, mas em determinadas situações. Mas um político, né? Ele exige, ele é peremptório nas exigências dele, ele é grosseiro às vezes. Só que quando chega na hora dele ter a contrapartida, não. Então, digamos que, assim, tem 2 pesos, 2 medidas, entende? É uma exigência pesada em alguns sentidos e outros não. Nos 2 casos, talvez, da pergunta da Janice que você coloca, a métrica, a conscienciometria, ou o referencial é pessoal. Então, se o referencial que a gente estiver usando, ele for exacerbado, exagerado demais, pode entrar no que o colega está colocando da tirania. Então, às vezes a pessoa, mesmo usando uma linguagem dócil, ela pode estar sendo tirana na sua exigência. Nós não podemos confundir pela aparência ou até a forma como a pessoa está falando. Então, nós temos que observar que sempre que utilizarmos um referencial pessoal ao avaliar o outro, se nós não estamos tendo uma BIA, uma tendência métrica nessa avaliação. Pegando um gancho disso que a professora falou agora, fazendo uma relação entre aquilo que é psicossomático e aquilo que é mental somático, né? As correções que nós fazemos na autopesquisa da psicossomaticidade ainda elas trazem consigo a postura física, né? O gesto, às vezes o tom de voz, etc. E a postura mental somática, ela está lá intraconsciencial, ninguém está vendo, né? Só quem está energeticamente a gente percebe, né? Como é que é para ti a questão dos trafals, né? Dos trafais, que relação tu pode fazer daquilo que já é menos psicossomático, que tu está conseguindo perceber como uma correção mais mental somática, um exemplo? Essas pessoas não fazem o serviço que tem que ser feito, né? Tu consegue já perceber e não pensar dessa forma? Ainda não. Eu penso. Eu não manifesto mais, mas eu ainda penso. Essa desconstrução a nível de ideias é um pouco mais demorada. Essa, de certa forma, será que a pergunta anterior faz parte da diluição do ego, ou da centrifugação do ego. Esse processo e caminho, a mudança não é virar a página e aconteceu. Nós vamos descobrindo e caminhando gradativamente, que nem a própria programação existencial, passo a passo. A centrifugação de algum sentimento, de alguma atitude pensênica, é um termo novo. Centrifugação implica em coisas alimentares, coisas desse tipo. Agora, centrifugação de pensamento pareceu assim meio esquisito, meio estranho. Sim, a gente pode ver como uma expressão nova, né? Um neologismo, mas tem justamente o mesmo sentido da centrifugação dos alimentos, né? De deixar mais liquefeito, o ego, no caso, né? Deixar ele mais diluído. A frase enfática.
Acho que a consciência competitiva manifesta-se de maneira automimética e antievolutiva, gerando conflitos e intervisões grupocármicas milenares que obstaculizam a convivialidade sadia. Tem que tu ampliar, se falasse mais. A última página. O que eu noto com a questão desse trafar, né, da competitividade, que atrapalha diretamente nas relações interpessoais, né, na convivialidade sadia. Não tem como tu conviver de maneira sadia com as pessoas, com o teu grupo karma, profissionalmente, com a dupla, se tu tá rivalizando o tempo todo, né? E isso já vem de milênios, né, de egos, retroegos muito antigos. E nesse sentido, falando do refinamento, assim, às vezes a gente tem uma competição mais na cara, mas às vezes tem uma competição velada. Uma competição ali subentendida, assim, que eu vejo que essa subentendida é a que se tem mais dificuldade de se desvencilhar, né? Até porque normalmente as consciências envolvidas não percebem. As consciências estão arquitetando tudo, estão bem atentas, mas as consciências estão inocente útil, que a gente chama, né? E tem casos que a própria consciência está consciente do que está fazendo. Vamos dizer assim, tiraria a vantagem de que os outros não estão percebendo a sua... De certo, é uma manipulação, né? Sim. E eu acho que seria uma especialidade, vamos dizer assim, que eu acho que acarretaria muito mais essa parte das interprisões grupocármicas milenares, né? Que é uma pessoa que está consciente do que ela está fazendo, né? E está fazendo porque quer, instigando uma competição. Mas ainda vejo que a maioria não se dá conta que compete. A sociedade incentiva e as pessoas acham positivo e estão na onda, não percebem que não é bom para nenhum aspecto da vida, né? Voltando ao comentário que a gente estava fazendo, porque eu fiquei um pouco espantada a quantidade de técnica. De técnicas, de maneiras, do espectro da competitividade. Veja, a gente não se dá conta, quando vê que tem esse espectro todo, né, eu estava passando a impressão do meu grupo, né? E também os dois. E eu penso também que até de consciências que vieram com outras pessoas e falaram por ti, porque de repente a pessoa não é mais tímida, não conseguiu falar. Todo voltado dentro desse processo de expansão. Mas porque tu afinizou, né? Teve alguma coisa que te tocou nesse sentido. Porque é uma aprendizagem que a gente dá. Eu fiquei olhando aquele a reeducação. Sim. Então, rever os nossos conceitos, os nossos próprios conflitos. Então, essa hipótese de que ainda há tempo, de que existem essas possibilidades, com essas novas descobertas, para mim é uma abertura, uma descoberta de uma nova área, nova maneira de visualizar as coisas. E sempre há tempo, né? Mesmo que a gente some amanhã. Como a gente colocou aqui, está preparando a nossa intermissão, é a pré-intermissão. Então, se a gente acessou uma ideia nova e está aberto e está disposto a pesquisar e a melhorar, isso continua. Pode ser um dia antes da dessoma, pode ser depois da dessoma. A gente tem a oportunidade o tempo todo. Já observei algumas vezes que quando eu tenho pensamentos, assim, não estou nem falando, mas pensamentos sejam nesse nível, assim, eu sinto um arrepio, assim, um arrepiar, assim. Como se eu estivesse atraindo automaticamente alguma outra energia perto. Eu não sei que nível é esse, mas eu sinto que quando eu começo a disparar algum pensamento de raiva com relação a alguma coisa, ou alguém, ou alguma situação, eu sinto direitinho um formigamento, ou a energia, assim, uma
coisa mudar e eu sinto que é como se eu tivesse, não sei, mudando alguma coisa quimicamente em mim ou atraindo, ou não sei o que acontece. O que acontece eu não sei. Eu só sei que quando eu disparo algum pensamento de raiva ou uma crítica, alguma coisa que seja pesada, assim, começa a me formigar, assim, começa a me... E é recorrente. Eu já observei que sempre quando eu disparo, eu tô sozinha, e daí eu começo a... Pode ser, tu falou de atrair, né, determinada consciência. Pode ser um xenopensene, pode ser que a consciex já esteja ali, aí tu começa a pensar de acordo com o que ela está pensando. Só que tu já tem uma sinalética, tu sente que fica dormente um lado do corpo. Então, quando tu tiver esse tipo de sinalética, observa o que tu vai pensar. E diferenciar, fazer o mapeamento das tuas sinaléticas e diferenciar sempre o que é o teu pensamento, né, o teu padrão pensêmico, das consciex que podem se aproximar de ti. Se é muito discrepante, né, então tu vê que não é teu, tu não pode admitir que seja teu se tu não tem esse determinado tipo de pensamento. É uma intrusão. Mas muitas pessoas têm isso, não têm a sinalética e estão sendo pensadas, né? Elas acham que estão pensando mal do outro, mas é a consciex que quer que ela pense mal do outro e ela cai e aí se perde. Agradecemos a presença de vocês, convidamos para o nosso próximo debate.